Hoje eu decidi gravar esse vídeo para passar algumas informações para vocês, referente, né, a tudo que aconteceu aí, sobre a convenção coletiva, porque tem muita gente que não tem todas as informações de tudo que aconteceu, né? Existem pessoas que nem participou, nem tem conhecimento de tudo o que aconteceu e está passando informações erradas, né? E nada como você passar a informação correta diretamente da fonte, né, gente? A gente sempre tem que ter as informações diretamente da fonte, né? Porque quando a gente começa a pegar as informações vinda de muitas pessoas, sempre vem com alguma coisa que não é realidade. Então eu me dediquei hoje para gravar esse vídeo. Já faz um tempinho que eu não faço nenhum vídeo exatamente por falta de tempo, tá bem corrido, tá, gente? Mas eu achei de grande importância passar essas informações para a categoria. Então eu vou falar o que aconteceu, né? Sobre a questão aí da convenção coletiva de trabalho aqui do estado de São Paulo, da categoria Bombeiro Civil, tá? Então, o pessoal aí que é bombeiro civil do estado de São Paulo, que de repente não está ciente do que aconteceu, ou de repente ainda não está atualizado, né? A gente vai estar esclarecendo algumas coisas aqui, né? Tô um pouquinho atrasada, tá, gente, para estar passando essa informação. Já era para ter passado com mais tempo, mas infelizmente não tive condições de estar gravando esse vídeo e vou deixar aqui para o pessoal que ainda não está atualizado. Quem já está atualizado, já está lá no nosso grupo, já acompanha as nossas redes sociais, já recebeu todas essas informações, de repente não teve acesso a algumas questões, alguns documentos, os vídeos que eu vou estar mostrando aqui, você já vai ter acesso, tá? Eu não vou estar mostrando tudo para não ficar longo, tá? Mas vocês vão ter acesso e caso vocês tenham interesse, né? Entre em contato comigo lá no WhatsApp, que a gente pode estar passando as documentações aí para vocês, tá bom? Bom, então o que acontece? Saiu o comunicado conjunto, né? Isso já faz um tempinho, informando qual foi a correção salarial, né, que foi 4,61%. E aí, quando sai o comunicado conjunto, isso quer dizer que tudo ali é o que foi acordado, né, com a patronal, porém ele não vem completo, né? Ele vem aqui com a questão da correção salarial, com os cargos e funções e algumas informações. Não vem a convenção coletiva completa, né? Como vocês veem aqui, ó, são bem pouco, né? Ele vai vir sobre a questão dos aumentos, né? Assistência odontológica, aqui a PLR, né? A PL, que é a participação dos lucros e resultados, cesta básica, vale refeição, né? Então, aquilo que sofreu o reajuste, né? Que foi o de 4,61%, como aqui informa, né? Então, geralmente, quando o pessoal recebe esse documento, ele bate o olho só aqui, que é o que interessa, né? E aqui, ó, nessa parte do piso, que também é o que interessa, eu saber já de cara quanto que vai ser o salário, né? Pouquíssimas pessoas prestaram atenção no cargos e função, né? Então, meio que passou batido por muitas pessoas da categoria essa parte aqui, ó, que eles adicionaram do brigadista particular. E foi aí que iniciou, né, todo o alvoroço, gente. Quando a gente viu essa questão do brigadista particular, a gente entrou em contato lá com o sindicato para saber o que estava acontecendo, né? Por que estaria esse brigadista particular, visto que na assembleia, né, dessa convenção coletiva, onde o pessoal se reúne para passar algumas propostas, algumas informações aí relativa à convenção coletiva, não foi falado sobre esse tema, não foi falado que o nome brigadista particular iria entrar, porque tudo que
que é combinado ali na Assembleia é o que deve se cumprir. Então, ele não pode simplesmente adicionar o brigadista particular na convenção coletiva sem antes comunicar a categoria e ter a aprovação da categoria. Então, o presidente do sindicato tomou uma decisão unilateral, isso é um abuso de poder, colocou o nome brigadista particular e mandou brasa, né? Deixou lá. Então, quando a gente foi buscar informações, as informações vieram pessimamente, né? Porque informaram que não sabe por que a gente está cobrando tanto, que a gente estava fazendo tempestade no copo d'água, entre outras coisas, né? Que isso era uma proteção para a categoria, né? Que se caso, né, viesse alguma lei aí que fosse aprovada e que, né, os militares aí conseguissem arrancar o nome bombeiro civil da nossa categoria, a gente teria aí já essa proteção, porque o brigadista já ia estar aqui na convenção coletiva, já teria o seu piso e já teria os seus direitos, né? Essa foi a questão aí do sindicato. E aí eles informaram que, como a questão da lei, né, ela não está garantindo, porque o brigadista ele não tem direito, né, à periculosidade, né, só tem o bombeiro. E aí eles não estão garantindo isso. Quando eles fizeram essa PL, né, para alterar a Lei 11.901, onde realmente lá não consta, né, a questão da periculosidade também. E aí o que fica, né, para a gente? Uma das coisas que eu perguntei, eu falei, cara, mas o trabalho do sindicato não é simplesmente abrir as pernas e deixar o brigadista particular, era bater de frente. Cadê o trabalho? Eu não estou vendo nada do sindicato, por exemplo, brigando, lutando pela categoria sobre essas PLs. Eu não estou vendo nada. Eu vejo a categoria, as entidades, né? São várias aí que estão lutando. Tem até também a frente parlamentar. E cadê o sindicato nesse meio todo, né? Cadê as lutas, divulgação, redes sociais apelando a parte de políticos? Cadê o apoio político do sindicato? Cadê? Né? Cadê esses trabalhos que tem que existir? Então é mais fácil colocar o brigadista particular, mas o lutar, que é o trabalho do sindicato, defender essa categoria, não está rolando, né? Então foi uma das coisas que eu passei e eles informaram que não, que isso é uma proteção e tal, então não rolou um acordo, né? Você passou a informação, não só a nossa associação, muitas pessoas entraram em contato e receberam a mesma resposta, né? Que era uma proteção, uma proteção. Então, visto que eles não queriam ouvir e visto também que foi tomada uma atitude unilateral, não foi comunicada à categoria, teve ali um abuso de poder, a gente entrou com uma ação no Ministério Público para que eles pudessem tomar a frente aí e ver o que está rolando, né? Caso a gente não conseguisse aí fazer um acordo com o sindicato. A gente pediu, solicitamos por e-mail, né, uma assembleia extraordinária. Então, presta atenção, solicitamos uma assembleia extraordinária, foi marcado, né, e essa assembleia aconteceu e não temos, né, já foi solicitado para o sindicato, não temos a cópia dessa ata, dessa assembleia que teve, né? Então, basicamente, acreditamos que nem ata foi feito, né? Que foi algo que foi dado como tipo assim, vamos deixar isso daí para lá. E na verdade não, isso tem que ser documentado, porque houve, né, essa assembleia, essa solicitação, as pessoas compareceram, né, lá compareceram aí em torno de 35 pessoas, que vieram de várias cidades do estado de São Paulo, para pedir para que o sindicato ouvisse a classe, né, e respeitasse, né, o desejo da categoria e não continuasse com o nome brigadista particular aí na convenção coletiva. Tá? E esse documento não foi entregue, não passaram para a gente, tá? Assim também como foi solicitado o estatuto do sindicato, por quê? Porque esse documento
você tem acesso quais são, né, o que é o sindicato, qual o trabalho que ele realiza, quais são os direitos e deveres dos seus contribuintes, né? E quais são as obrigações, né? Aquilo que a diretoria e a presidência ela tem que fazer, né? Então, o que é função ali da diretoria de cada um que está exercendo, quais são os deveres de cada um, né? Quais são os deveres do presidente, o que ele pode, o que ele não pode fazer. E aí não foi passado esses documentos, né? Esse documento que seria o estatuto, ele é um documento que ele tem que ser assim aberto, né? Ele tem que ser bem transparente. Ele não pode ficar guardado às sete chaves e as pessoas pedirem você não passar esse documento, né? Inclusive, a gente, quando fez aí, montou a nossa associação, a primeira coisa que o sindicato quis ver foi o nosso estatuto, mas o estatuto dele só Deus sabe como é que está escrito, porque nem os sócios, nem os sindicalizados que pediram, né, fizeram aí por e-mail a solicitação, receberam esse documento, né? E por que esse documento que tem que ser público não está público? Né? Por que tem tanto medo de divulgar esse documento? Talvez seja porque lá tem quais são os deveres dessa presidência, do sindicato, e não está sendo cumprido. E quando alguma coisa não está sendo cumprida, a gente sabe o que acontece, né? Então, é importante que a categoria comece a exigir mais, a entender quais são os seus direitos. Todos os sindicalizados e sócios, eles têm que ter acesso ao estatuto para saber quais são os direitos e deveres e quais são os deveres dessa presidência, da diretoria, do sindicato em si, ver se alguém está quebrando as regras, né? Tem que saber quais são os dias, né, que são feitos aí as assembleias, que é marcado, né, o mês, de quanto em quanto tempo que tem, por exemplo, a assembleia que é para votação aí de presidência, diretoria, é de 4 em 4 anos, no mês de agosto, né? Então, isso tem que ficar visível para as pessoas, isso tem que elas conhecerem, saberem quando que vai ter a assembleia para a convenção coletiva, isso tem que ser divulgado. Isso tudo a gente vai encontrar no estatuto, mas mesmo estando no estatuto, se tiver público, é importante que a entidade em si, o sindicato, seja transparente, publique isso no site, tenha redes sociais, passe informativos, deixe a categoria cada vez mais cheias, né, de conhecimento, faça trabalhos mais representativos, ajude essa categoria, né? O que a gente não vê, né? A gente não vê o sindicato oferecendo cursos, né? Tanto profissionalizantes, tanto treinamentos, né, para esse pessoal. A gente vê vários sindicatos que fazem vários tipos de cursos até para aqueles que são autônomos, para que eles possam crescer aí, né, para aumentar o seu conhecimento, melhorar o seu currículo e voltar para o mercado de trabalho e futuramente contribuir com esse sindicato, né? Até mesmo porque quando você começa a fazer um trabalho desse, que é um trabalho social, você também tem ajuda aí do governo. Então, cadê esses tipos de trabalho, né? Mas não, o trabalho é totalmente voltado, né, para aquilo que é do interesse somente daquela gerência e não e não da categoria, né, e não daquele trabalhador. O que está sendo oferecido para esse trabalhador? Bom, quem tem que cobrar isso é o trabalhador que contribui com o sindicato, mas há anos está difícil das pessoas cobrar, e se cobram, estão cobrando da forma errada, porque a forma de cobrar certo é exatamente cobrar, e se não está sendo respeitado, denunciar para o Ministério Público, né? E aguardar, porque é de 4 em 4 anos, entender que quem trabalha para a categoria é o sindicato e não a categoria trabalhar para o sindicato, não é o contrário. A categoria não tem que ter medo de bater de frente com a presidência, porque vai que depois me prejudica no trabalho. Quem tem que ter medo da categoria e respeito, não é nem medo, é respeito, é a presidência. Por quê? Porque se ele não fizer um bom trabalho, a categoria vai tirar ele do poder. Porque na próxima votação ele sai.
não só ele, como qualquer um que faz parte do sindicato que está lá numa função, num cargo que precisa ser votado. Então, isso a categoria tem que entender. Precisa ser respeitado, preciso ser bem atendido, preciso ter benefícios. O que o sindicato tem para me oferecer? Porque todo mês está saindo o valor do teu bolso, né? Então, isso, gente, é uma coisa que depende de você. A categoria, ela precisa conhecer os seus direitos, os seus deveres, com aquilo que ela está contribuindo, o que está sendo repassado para ela. O trabalho do sindicato não é só esse, não, de chegar aqui, ó, todo ano sair uma correção salarial, né? Não é isso, não é só esse o trabalho do sindicato. O sindicato tem um trabalho muito maior. E cadê a transparência? Tem que ser exigido. O que está fazendo? Qual o trabalho que está realizando? Quais são as vitórias que estão entregando para a categoria? Qual é o balanço anual de tudo isso? O que entra, o que sai? Quais são os gastos do sindicato? Com o quê? Para quê? Isso tudo tem que ser aberto, né? Tem que ser transparente para aqueles que fazem parte. Eu não digo para quem não faz parte, né? Porque qual o interesse dessa pessoa querer saber, né? O interesse é de quem contribui, realmente. Mas nem quem contribui está tendo isso. Por quê? Porque não cobram isso do sindicato. Aí o pessoal fala, porque o sindicato não presta. Gente, os sindicatos são vocês, né? O sindicato nunca vai ser presidente, diretoria, os empregados do sindicato. Os sindicatos são vocês. Então, se o sindicato vai mal, é porque vocês permitem, porque vocês não estão fazendo a parte de vocês. Então, em 4 anos, tem como fazer mudança. Não faz porque a pessoa não quer participar. Mas aí eu não sei a data. Liga para lá, quando que é o mês, né? E de quanto em quanto tempo, quais são os dias aí que vocês colocam para fazer isso? A gente ainda não tem definido. Ok, então eu quero que vocês avisam. Eu quero que isso daí seja divulgado. Isso tem que sair no site de vocês, tem que mandar por e-mail, tem que mandar, sei lá, para o WhatsApp. E isso a categoria em peso exigir, né? E aí, o que está sendo feito? Eu quero que todo ano seja divulgado o balanço do sindicato, tudo o que foi feito nesse ano. Isso, gente, é algo que é um dever, né, de vocês cobrarem, porque é isso que vai fazer a diferença. A categoria, ela está passando pelo que ela está passando, por quê? Porque está deixando as coisas se acomodarem e os erros continuarem. Então, quando você deixa as pessoas se acomodarem na mesmice, naquela vida mansa, né, sem estar correndo atrás, só ganhando, recebendo e não fazendo aquilo que tem que se fazer, a pessoa se acomoda e acha que está tudo bem, ninguém está cobrando, né? E quando você vai cobrar, acontece isso aqui, ó, gente, quer ver? Isso daqui foi a nossa primeira assembleia, tá? Lá no sindicato, e você vai ver, né, como que a pessoa se comporta quando ela simplesmente é cobrada de algo que ela fez errado, mas ela não admite. Só que daí vai ter a outra reunião, porque essa foi uma assembleia, que, como eu disse, ainda não chegou o documento que seria a ata dessa assembleia, tá? E aí vocês vão ver a diferença do primeiro, onde ele está sendo cobrado de uma forma que o pessoal bateu. E por que o pessoal bateu? Porque ele já entrou com arrogância, já entrou falando besteira, já entrou atacando. Então ele já veio com falta de educação com essas pessoas, exatamente porque ele focou somente em quem denunciou ele para o Ministério Público. Ele focou exatamente numa pessoa que estava ali em nome de uma associação, né? Mas só que ele não percebeu que aquela associação ela foi criada, mas em todo o tempo que é de existência dessa associação, o que mais foi beneficiado foi o sindicato, porque a gente abriu campos de emprego para a categoria, então a categoria foi beneficiada, então a gente trabalha em prol da categoria. A gente tem uma importância para a categoria, sim, na Baixada Santista. Então, o sindicato não pode simplesmente fechar os olhos e falar assim, como ele falou, né? Eu não tinha nem obrigação de estar recebendo você. Tem sim. Como que não tem? Você, como um sindicato, você tem que receber todos os representantes.
Não é só porque o sindicato é reconhecido pelo Ministério do Trabalho que as outras instituições, por não ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho, porque não faz uma convenção coletiva, não fazem acordos sindicais, isso não quer dizer que ela não tem sua importância, porque se ela contribui com o crescimento de uma categoria que automaticamente contribui com o crescimento do sindicato, como que ele não tem obrigação? Tem sim obrigação, porque quem está recebendo com esse crescimento é o sindicato, não são as associações que estão batalhando, porque a gente batalha e a gente não ganha nada por isso. Ele ganha o salário dele, que não é pouco, né? E por isso que é fácil para ele falar o que ele fala. Porque se você botar ele para trabalhar, para fazer o que tem que fazer de graça, não vai fazer. Se já fez lá atrás, cansou, porque não está fazendo mais, né? E está sendo arrogante e não está cumprindo com seu papel como presidente de um sindicato, respeitando não só as instituições que trabalham em prol da categoria, como também da classe trabalhadora, porque aqui nessa assembleia existiam pessoas que eram contribuintes do sindicato, tanto como sindicalizados como sócios, e também existia pessoas aqui que trabalhavam de forma eventual, que são aqueles que trabalham, né, como autônomo aí, os que trabalham em evento. Então ele achava que, tipo assim, não, eu não tinha que receber nem vocês, né? Então, uma falta de respeito isso daí, né? E quando você fala, ele não quer ouvir, quer ter aquela ideia que ele tinha, né? Que é assim e que é assim que tem que ser, de forma, quer dizer, que ele tomou uma decisão sozinha e ainda bateu o pé dizendo que não ia tirar e que podia continuar aí com o Ministério Público, ele não ia tirar, porque ele não ia ali, nesse momento, né, dizer, ó, gente, eu vou tirar, né, para como na cabeça dele certamente ia vir assim, eu não vou dar vitória para essa instituição. Só que a vitória não foi da nossa instituição, a vitória que acabou acontecendo porque a gente mostrou que a gente tem força sim, a categoria se uniu porque não foi uma instituição, foi uma categoria inteira que se uniu e foi contra essa atitude ridícula dele, autoritária, né? E ele teve que tirar o nome brigadista particular da convenção coletiva. E ele vai ter que engolir isso a seco, que ele teve que tirar. E não foi por conta de pessoas que são carteira assinada, como ele fala no segundo vídeo. Foi por conta de todos que assinaram as petições, de todos que participaram dessas reuniões, que não só foi pessoas contribuintes do sindicato, foi sim contribuintes e não contribuintes, né? Porque são autônomos, mas que futuramente vão ser contribuintes ou que já foram. E ele tem que respeitar esse pessoal. Não é dizer que são desempregados, que ele não deve, né, nenhuma honra a quem é desempregado. Ele deve sim, ainda como presidente, ele tem que ter respeito com esse pessoal, que ele não teve, que daí vocês no segundo vídeo vocês vão ver, tá? Então eu vou deixar rolando um pouquinho do vídeo aqui, que é o da Assembleia, da primeira, né, para vocês verem como é que rolou lá, tá, gente? Deixa eu ver aqui se eu consigo arrumar. Vai se predispor a parar sua função na linha de montagem e ir lá fazer uma medição de espaço confinado com multigás. Quando que um funcionário que vai estar numa empresa já agindo com suas funções vai largar os seus afazeres e ir lá fazer uma RCP, uma APH? Isso não condiz, não é coerente. Eu estou dando minha cara a tapa aqui, uma coisa que eu nunca fiz na vida. Mas eu amo essa farda, essa produto é sem ela, mas eu amo a profissão. Eu estou sendo objetivo. Então, eu gostaria dessa. Nós todos aqui, né, gostaria dessa resposta. Pode falar? Então, primeiramente, não é que eu comando a categoria. Eu criei uma associação para continuar um trabalho que eu já fazia, inclusive pelo sindicato, que o senhor que me deu a oportunidade, inclusive me ensinou muita coisa, e eu só quis dar continuidade ao trabalho que eu fazia de forma voluntária, não tenho nada com isso. Então, as pessoas que não estavam também de acordo como nós, que está entrando na convenção coletiva, esse termo brigadista particular, primeiro que a convenção coletiva é um documento que tem força de lei, e isso compromete uma categoria inteira, não é só associados ou sócios,
do sindicato, e sim uma categoria inteira, que pode uma lei, aí um projeto de lei que visa aí mudar a nomenclatura do bombeiro civil para brigadista particular, essa convenção coletiva ela vai dar autoridade para que ele faça isso, vai dar legalidade para que isso aconteça. E vindo do sindicato, isso não pode acontecer, porque o sindicato é o representante da categoria e que a gente espera que isso saia da convenção de uma forma tranquila. No caso que eu coloquei no Ministério Público, somente foi para ter uma garantia de que tudo aqui estaria saindo conforme eu espero, e se não sair, a gente só dá continuidade. Ah, então eu dou continuidade. E eu também vou dar continuidade. Porque eu não vou retirar. Pode. Mas o senhor entende que isso vai... Mas o senhor tinha que entender. Tem que ouvir as razões com meio bonitinho. Não é sair atirando por aí. Não, a gente ouviu as razões. Foi passado as razões, inclusive as razões que... Mas o senhor não vai deixar eu falar. Eu não vou estar lhe atendendo. Por que não era para atender? Eu tenho que atender o que o trabalhador. Então vamos ao justificativo. Justifique. Não tem necessidade. Isso não tem nada a ver com o trabalho. Pronto, gente. Aqui vocês já vê como que ficou, né? Então, isso é típico de uma pessoa que está acostumada a fazer tudo sem ser, de alguma forma, questionado. Então, eu faço, eu falei e vocês têm que dizer amém. Se você fizer o contrário, essa pessoa ela simplesmente vai agir dessa forma. Quem esteve presente sabe que o clima ficou pesado lá, porque faltou respeito, inclusive um dos trabalhadores ali que é sócio, né, do sindicato, foi tratado de forma, assim, bem ruim, né, com falta de educação mesmo, a pessoa em si, esse trabalhador ficou revoltado, e aí o clima esquentou, né, ali, porque assim, já começou atacando, né, gente? Então, assim, isso não é uma atitude de quem está numa liderança, né? E quando você olha para essa liderança que antes, né, você viu um trabalho lá no começo que lutava, que honrava essa categoria, e hoje age dessa forma, ignora o que é falado, não presta atenção, não vê que errou ali naquele momento, exatamente porque ele está ali com aquela arrogância tão grande que ele só está pensando assim, eu não vou abaixar a bola para essa menina, né? Porque tudo começou através de uma solicitação aí da associação. Porém, não era associação só. A associação só fez uma solicitação para a Assembleia para esse pessoal aí, ó, para esse pessoal que é a classe trabalhadora, né, poder ter voz e falar, né? E a gente também queria falar a nossa posição, por quê? Porque se acontece de a convenção coletiva dar força para mudar o nome para brigadista particular, a associação ia ser afetada também. Por quê? Ia ser afetada porque a nossa associação, o nome é Associação Bombeiros Civis, não é brigadista, entendeu? Particular. Então, isso iria me afetar. Tinha pessoas ali que eram donos de escola, ia afetar esses donos de escola, que também existe lá formação para bombeiro civil, né? Então, isso ia afetar também aqueles que estão ali como autônomos, porque eles não iam ser mais bombeiro civil, eles iam ser brigadista. Então, a gente não estava ali questionando nada sobre quem é que contribui com o sindicato ou não. Foi uma atitude do sindicato unilateral que iria prejudicar toda uma classe, e não só os seus sindicalizados. Quando é uma coisa que só prejudica seus sindicalizados, aí é problema de quem é sindicalizado se ele não quiser lutar. Mas quando é a classe inteira, que isso ele não tem poder sobre a classe inteira de decidir algo como ele decidiu sozinho, né? Isso é um abuso de poder. E aí, em toda essa movimentação que vocês viram do vídeo, dá para entender o quanto a pessoa abusa do poder que tem, né? Como é autoritário, como é arrogante, né? Na forma de se comunicar, né? Então, ele nem percebeu o mínimo
né? O mínimo que ele não percebeu é que ele, como sindicato, ele tem que respeitar todos que estão ali presentes. Pessoas que estão ali representando através de instituições, porque tinha ali várias pessoas ali representando com suas instituições, também não foram respeitadas, tá? E aí teve, né, depois dessa assembleia, como a gente saiu com um não dali que ele falou, pode continuar, né, com o Ministério Público, a gente fez uma petição, essa petição pública teve muitas assinaturas, e isso com certeza deu uma sacudida nele também, porque ele viu que não foi só uma assembleia, foi também muitas assinaturas, muita gente contra eles, muitos comentários contra ele, e tem eleição, né, gente? Ano que vem tem aí eleição para a presidência do sindicato em agosto de 2024, abre aí, né, uma nova assembleia aí para isso, para mudar aí a nova direção aí do sindicato. Quem vai ser a nova direção? Isso depende de vocês, tá? Então não se esqueçam disso. Ah, mas eles não comunicam? Não, né? Eles comunicam, gente. A gente já sabe, ó, agosto do ano que vem tem aí as eleições para a nova diretoria, a nova presidência. E aí, vocês continuam deixando com que as coisas continuem? Vocês não vão cobrar nada, né? Cobrem o direito de vocês, cobrem melhorias para o sindicato, porque um sindicato representativo, um sindicato que briga pela categoria, a categoria cresce. O sindicato que toma decisões sozinho, né, unilateralmente, tipo assim, só ele que tomou essa decisão, não foi um conjunto de pessoas ali dentro. Então é isso que vocês precisam entender. E quando a gente fala de um presidente, né, as pessoas vão falar, e os outros? Os outros, gente, são pessoas que trabalham. São pessoas que trabalham, são trabalhadores também. A diretoria ela é composta de trabalhadores que estão ali, né, contribuindo também com a categoria, só que o presidente é que é o cabeça, ele que manda. Enquanto a categoria não percebe isso e mantém ele há anos, não vota, né, para de repente, olha, não estou satisfeito, não quero mais, não vota para tirar, continua. E as pessoas ficam ali, reprimidas, fica na mão de pessoas que não têm mais visão, que deixaram de fazer aquilo que fazia. Contribuiu muito com a categoria, sim, mas e hoje? O que está contribuindo? Né? Quantas assembleias aí que não foram gravadas com ele faltando com respeito com o trabalhador? Isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer com sindicato nenhum, com associação nenhuma, né? Quem tem que ter respeito, o respeito ele tem que vir primeiramente da presidência, das diretorias, não pode ser o contrário, né? Só tu querer respeito e não dar respeito. Né? Ou então, tem que vir falar comigo manso, mas tu vem todo ignorante, como que é que uma pessoa, né, vai falar manso com você? Fica difícil. Então, eu vou colocar aqui o outro vídeo. Esse aqui já foi da reunião, tá? Esse aqui foi uma reunião que teve lá no sindicato, depois da assembleia, da petição, o pessoal foi lá novamente e foi feita essa solicitação aqui. E aí vocês prestem atenção no que ele vai falar. Em nome da classe trabalhadora, todos os profissionais, homens e mulheres aqui, bombeiros civis do Estado de São Paulo, a gente solicita ao senhor que suprima, retire da Convenção Coletiva 2023-2024 a função brigadista particular. Pode ocorrer um prejuízo, pode ocorrer uma demissão e pode também ocorrer a expertise dos patrões. Então, vários debates, vários fomentos, o senhor sabe que eu manifesto da Universidade de São Paulo, e a classe trabalhadora entende que, no momento, a gente sabe que o sindicato quis acasalar essa nova função, mas entende que pode ser um prejuízo para a gente. Nós somos bombeiros civis, não somos brigadistas particular, nós vamos honrar isso, somos homens e mulheres aqui que estamos aqui à disposição de sempre buscar o nosso melhor, e a gente pede ao senhor que encarecidamente reveja isso, suprima, retire, e a gente conta com o sindicato que nos representa tão bem ao longo dos tempos, que o senhor possa nos ouvir, a classe trabalhadora. A gente sabe que o senhor é um líder democrata, então a gente está trabalhando hoje a democracia aqui no Estado de São Paulo, e a gente gostaria que o senhor ouvisse a nossa classe trabalhadora, e como o senhor falou aqui, né, que pode
ter uma expertise do patrão, a gente solicita a Vossa Senhoria que nos atenda nesse momento, em nome de todos os trabalhadores do Estado de São Paulo e em nome de todas as famílias. Tá bom? Muito obrigado aí. Corta o vídeo. Pera aí, mas fique pé. Agora eu vou me levantar. Eu quero me levantar. Eu devo essa honra para quem me paga. Aqui. Porra. Se fosse um desempregado, eu não devia honra, porra, eu, não. É? Agora, peraí. Rapaz, tudo na vida, você vê quando você fica aleijado, tudo você acha um esquema. Eu achei um esquema, que ajoelhado aqui, eu consigo ficar de pé. Entendeu? Bom, agora quem está filmando? Eu tenho que mostrar a minha cara também. Bom, Edson, mais alguém quer fazer algum manifesto, além do Edson, ou pensamento de todos presentes é o mesmo pensamento do nosso companheiro Edson? Então, meus amigos, Eu tenho uma pergunta. pode perguntar, vem para frente para a gente ver o seu. Não. Eu tenho uma pergunta quanto a essa questão aí. Aí é o seguinte, como é que está a nossa situação na frente parlamentar? Aí eu não sei, porque eu não participo da frente parlamentar. Então, porque a gente precisa estar não só correndo atrás dessa situação do nome particular, brigadista particular, não só no Estado, mas no âmbito federal também. Não, peraí. O amigo, acho que não entendeu. O que nós estamos discutindo é que eu coloquei... Sim, eu entendi. Então, hoje, a discussão é a supressão desse nome brigadista da convenção. De projeto, né, que a frente parlamentar é projeto, outras coisas, é uma outra discussão. Tá? Ela já é uma outra Só para mim entender. Não, hoje, a discussão hoje é que eu achando que ia ajudar, acabou sendo ultrapassado de alguma maneira. Quando eu falei, que o Edson, vocês comentaram, realmente vai acontecer essa expertise de empresa? Vai. Não vai de imediato, mas num prazo de um ano, 90% da nossa categoria vai estar transformado em brigada particular, porque não é o salário, que é igual, gratificação é igual, mas os 30% de periculosidade. Os 30% na lei 9.011, tá? Elas prevê só para bombeiro. Tá? Então, hoje, atendendo, né, a nossa classe trabalhadora, os companheiros que se deslocaram aqui tem, eu devo essa satisfação para vocês, que são trabalhadores, estão registrados, empregados e contribuem com a entidade. Tá? Eu garanto para vocês que eu vou fazer a supressão da cláusula de brigadista, da Convenção Coletiva 2023-2024. Então, gente, aqui ele faz a informação, né? Ele coloca ali a informação de que, basicamente, ele se arrepende, né? Ele viu que ele errou, né? E ele passa para essa categoria que ele vai suprimir aí o nome brigadista particular da convenção coletiva, né? E aqui no vídeo ele deixa bem claro isso, né? Que ele errou, né? Isso poderia já ter feito lá no começo, não precisava chegar com arrogância e chegasse e já falava, ó, gente, já que eu vi que vocês se movimentaram, vocês vieram de longe, né? Cada um veio de uma cidade diferente do estado aí de São Paulo. Eu dou a minha palavra para vocês, né, que esse nome vai ser retirado. Por quê? Porque vocês não estão de acordo. E realmente eu não poderia ter feito isso sem me comunicar com a categoria para saber, né, como que ela vai entender essa questão, né? Pronto. Esse é o trabalho de um bom líder, né? Não precisava tudo isso. Quer dizer que precisou movimentar uma assembleia, uma petição, para só numa outra, né, numa outra reunião,
você poder né, olhar para si, ver que você fez algo errado e assumir que você fez algo errado? Bom, pelo menos, né, gente, assumiu. Mas aqui, numa parte aqui, ele deu uma boa rasgada, né? Então ele disse ali que ele ia se levantar porque ele deveria essas honras a quem? Né? Classe trabalhadora aqui, carteira assinada, né? Porque se fosse desempregados, ele não devia honra nenhuma. Então, isso ele rasgou feio, foi ridículo. Esse modo que ele pensa é muito tosco, né? De uma pessoa muito tosca, de uma pessoa sem educação com essas pessoas, porque essas pessoas, elas futuramente, essas pessoas que são autônomas, que não era a maioria, tá? Só para vocês terem ideia, não era a maioria na Assembleia, não era a maioria, a grande maioria lá eram pessoas contribuintes, sim, do sindicato, e a pessoa chega e trata aquelas pessoas que são autônomas como se elas não fossem nada, como ele não tem obrigação nenhuma de ouvir, de receber essas pessoas, sendo que, né, ele estava agindo de uma maneira onde iria prejudicar essas pessoas também. Quer dizer que ele pode prejudicar e a pessoa tem que ficar quieta, não pode reivindicar, não pode falar, enfim, tá? Então, fica aqui para vocês todas as informações do que aconteceu, né? E o que vocês olham para essa situação, o que vocês entendem, né? Que se essas posições que a gente vai vendo, né, essas atitudes, são atitudes corretas de alguém que está à frente aí de um sindicato, que inclusive, que assim, a gente vê aqui nitidamente, né, exclusivamente, que ele até se embaraça para falar sobre a Lei 11.901, que é a lei, né, que fala sobre o bombeiro civil. Quer dizer, um cara que está há anos, né, trabalhando, representando a categoria, a lei que é a mais importante, que é a lei federal, a pessoa não sabe nem qual é, né, tem que ser aí lembrada. A pessoa pode, né? Não, tudo bem, eu digo por isso, a pessoa ela tá tão baseada em si e não numa categoria que ali ela fica tão perturbada, né, com tudo, com essa movimentação que com certeza não foi algo agradável para ele, poderia ser, né? Poderia ser diferente, não precisava nem ter toda essa movimentação. Por quê? Porque isso ficou feio para ele. Isso para a imagem dele ficou feia, porque de tudo, além de tudo que aconteceu, ele ainda falou mais besteira ainda, agiu de uma maneira muito tosca, falar principalmente daquelas pessoas que estavam ali, né, que com certeza dentro desse grupo tem pessoas também que são autônomas, né? Então, autônomo, ela vai ter nessa categoria e vou falar para vocês, é o que mais tem, são bombeiros civis que trabalham em evento. Mas essas pessoas que trabalham em evento, elas já contribuíram com o sindicato e futuramente vão contribuir. Por isso que eu não posso tratar essa categoria assim, né? Ah, porque elas não contribuem, mas já contribuiu, muitos já contribuíram, né? As entidades que estavam ali, que não são bombeiros civis que contribuem com o sindicato, contribui de outra forma, contribui dando cursos para esses bombeiros, né? Tem entidades aí que dão cursos gratuitos, né? Fazem campanhas aí para fazer com aqueles que estão desempregados poder ter a sua reciclagem gratuita, tá? São entidades aí que tem que ter respeito, porque esse cara que vai fazer essa reciclagem gratuita aí, ele vai voltar para o mercado de trabalho e ele vai contribuir para quem? Para o sindicato, né? As entidades que conseguiram campo de trabalho aí, leis que exigem a presença do bombeiro civil, esse crescimento aí nessas cidades de campo de trabalho vai favorecer quem? A categoria e quem mais? O sindicato. Então, cadê o respeito com as entidades? Cadê o respeito com essas pessoas que vão voltar para o mercado de trabalho e vão contribuir com o sindicato? Né? Então, isso é uma questão que a diretoria, a gestão de um sindicato,
ela tem que compreender. E se não compreende por bem, tem que compreender por mal. Ela tem que ser cobrada, tem que ser exigido esse respeito. E isso tem que ser público, isso tem que ser algo que todos têm que ver o que está acontecendo, porque não é possível que as coisas acontecem desse jeito e há anos permanece do mesmo jeito. As pessoas só reclamam, mas não fazem a sua parte. Então, quer o novo? Faça o novo, né? E como que eu faço o novo? Sentado? Não, eu tenho que saber o que eu preciso fazer para mudar essa situação. E você ir lá e fazer a sua parte, né? Então, eu não estou de acordo com a convenção coletiva. Participa da assembleia da convenção coletiva e passa a sua ideia. O que você gostaria que tivesse dentro da convenção coletiva ou o que está na convenção coletiva que não é do teu agrado? E vai lá e vai reivindicar, né? Eu não tô satisfeita com a presidência, com a diretoria. Participa da assembleia. De 4 em 4 anos tem votação, né? Da nova diretoria, da nova presidência em si. Cadê? Participam? Vocês vão lá votar? É isso, gente. Isso faz parte, a mudança ela só acontece quando o trabalhador ele faz a mudança, né? Sempre lembrando, sindicato não são as pessoas que fazem parte lá daquele sindicato, né? Diretoria, presidente, os empregados. Os sindicatos são os trabalhadores que contribuem. É eles que decidem quem que vai ficar e quem que vai sair. É eles que exigem tudo que eles querem, né, ver dentro desse sindicato. Então, se tem alguma coisa que está errada, eu fui mal atendido. Se você foi mal atendido, você vai fazer o quê? Você vai entrar em contato com quem é responsável por aquele sindicato e você vai fazer a reclamação. Olha, eu fui mal atendido, da próxima vez eu quero ser bem atendido, eu pago para isso, eu não pago para ser pisoteado, eu pago para ter respostas, eu pago para quando eu pedir alguma coisa eu ter acesso ao que eu quero, eu pago para ter transparência, eu pago para quando eu quiser ter um documento, esse documento chegar até mim e não eu ficar anos esperando, né, como o estatuto, como a transparência do que o sindicato faz ou deixa de fazer. Isso, gente, é vocês que cobram. Se vocês não estão cobrando, é sinal que está tudo bom. Então, como que vocês podem denunciar algo que está ruim se não existe a cobrança? Ninguém está cobrando nada. Eu vou sair do sindicato. Não, você não tem que sair do sindicato. Quem tem que sair do sindicato é quem está fazendo um trabalho ruim, né? Então, é isso que vocês têm que entender, porque o sindicato, quanto mais pessoas saem do sindicato, o sindicato ele fica fraco. E aí, quem é que vai pagar caro? A categoria, que ela nunca vai conseguir um aumento bom, que os seus direitos sejam, né, respeitados. Enfim, gente, é vocês que fazem a diferença. E aí saiu a Convenção Coletiva de Trabalho Homologada 2023-2024. E aí, lá no Cargos e Funções, realmente foi retirado o nome brigadista particular do Cargos e Funções aqui da Convenção Coletiva, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo? Que a luta, né, da categoria, quando ela se une, quando ela luta junto pelo mesmo objetivo, quando ela sabe dos seus direitos, quando ela começa a entender que ela precisa participar, né? Ela vai conseguir o objetivo, ela vai conseguir sucesso, ela vai mostrar que ela tem força e não tem ninguém que pode dizer um não, porque o não foi falado lá na primeira assembleia, mas depois de toda a movimentação, o não continuou, porque nem poderia continuar, né? Por quê? Porque primeiro qual era a prova que ele tinha ali que ele falou sobre o assunto? Isso já está no Ministério Público. Então, o que ia ocasionar para ele, sabendo que estamos, né, próximo aí de eleições do sindicato, né? Então, gente, é só para vocês terem ideia de que quando vocês trabalham junto, se unem, lutam junto, aquilo que vocês exigem, sim, é cumprido, tá? Então, sempre que tiver uma luta, algo que precisa ser feito para ajudar a categoria, participe, seja mais ativo, cobre seus direitos, porque quanto mais força, mais chegamos no objetivo, tá?
Então, não pense que nem tem gente que fala, isso daí não vai dar em nada, os caras têm poder, quem tem poder são vocês, né? É como eu sempre falo, as pessoas dizem assim, mas eles que têm o poder. Não, quem tem o poder é você. Você é maior do que eles, né? Porque, tipo, um sindicato, associações, toda essa parte aí, presidência que tem, eles estão ali porque votam nele. Mas se ele estiver fazendo algo errado, a categoria começar a cobrar, ele perceber que a categoria mudou, que a categoria está mais exigente, ele vai começar a entender que se ele não fizer a vontade da categoria, ele vai sair fora. E é isso que vocês têm que deixar. Essa posição tem que vir da categoria. E não ele ter essa posição de colocar impor nada. O respeito tem que vir primeiro deles. E não vocês achar que eles vão falar gritando com vocês e vocês vão abaixar a cabeça. Não é assim que funcionam as coisas, né? O sindicato trabalha para o trabalhador e não é o contrário. Isso que tem que entender. Então, aqui a gente mostra uma vitória de uma luta de uma categoria que se uniu. Então, todos aqueles que participaram da Assembleia, que participaram da assinatura, se você é um dos que assinou lá, né, a petição pública contra aí essa questão do brigadista particular na convenção coletiva, você é vencedor aqui junto com a gente. Foi você que contribuiu para que isso acontecesse. Isso aqui não foi uma instituição que conseguiu, isso aqui foram todos de uma categoria que se uniram e conseguiram a vitória. Então fica aqui esse vídeo para vocês entenderem o quanto é importante, né, vocês caminharem com o mesmo objetivo, lutarem pelos seus direitos e saber, né, principalmente quais são os seus direitos e também cumprir com seus deveres, porque se você deixar com que as coisas fiquem da forma errada, não adianta reclamar, né, gente? Porque o que está errado, se você não corrige, vai continuar errado, tá bom? Bom, se tiverem alguma dúvida, de repente vocês querem ter acesso à convenção coletiva, essa convenção coletiva, novamente informando, é do estado de São Paulo. Deixa aqui nos comentários, que dependendo da quantidade de pessoas que têm interesse, a gente monta aí um link para que vocês baixem, tá, automaticamente aí, e tenham acesso tanto à convenção coletiva, quanto também o comunicado conjunto, tá? Então, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, podem também deixar nos comentários aqui, ou entrar em contato no nosso WhatsApp, que lá também eu posso estar passando as informações que vocês precisam. Também vou deixar o link das nossas redes sociais para que vocês possam acompanhar, tá, os nossos trabalhos e algumas atualizações que a gente costuma postar mais nas redes sociais, né, por falta de tempo de fazer vídeos aqui no YouTube, tá bom? Espero que eu tenha contribuído com conhecimento para vocês, né? Espero também que aqueles que não tinham conhecimento de tudo isso que estava acontecendo, né, que hoje, né, tenham esse conhecimento e entenda, né, principalmente o objetivo desse vídeo, que é quando uma categoria ela impõe, né, algo, quando ela luta por algo, quando ela vai para cima, quando ela exige, ela alcança os seus objetivos. E isso quando ela tem união. Então, quando vocês acompanham esse vídeo, quando vocês verem nessas movimentações, que foi a primeira assembleia, a petição pública que moveu várias assinaturas, mais essa outra reunião, isso envolveu muitas pessoas. E isso fez a diferença. E a luta não acabou, né, gente? Porque a gente está em lutas constantes, a gente sempre tem aí perseguições, né, principalmente políticas aí através das PLs, que tentam mudar o nome do Bombeiro Civil, mas essa é uma prova de que a união faz a força e a gente alcança os nossos objetivos. E que assim seja sempre. Até a próxima!